a traição dos irmãos e a descida ao poço. Um dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos que apacentavam as ovelhas longe de casa. E aqui começa uma das cenas mais dolorosas e ao mesmo tempo mais profundas de toda a Escritura. José colocou aquela túnica colorida, símbolo do amor do pai, e partiu obediente para cumprir a missão. Ele não sabia que estava caminhando direto para uma emboscada arquitetada por aqueles que deveriam protegê-lo. Quando os irmãos viram José vindo de longe, a Bíblia diz algo assustador em Gênesis 37:18. Eles o viram de longe e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para matá-lo. Deixe isso penetrar em você. Eles viram o irmão vindo e a primeira coisa que pensaram foi: vamos matá-lo. Não foi um impulso, foi uma conspiração. Foi premeditado, foi planejado. E sabe o que eles disseram? Lá vem o sonhador. Eles não o chamaram pelo nome, eles o reduziram aos sonhos que tanto odiavam. E aqui está uma verdade devastadora que você precisa encarar hoje. Há pessoas que vão te odiar, não pelo que você fez, mas pelo que Deus prometeu que você vai se tornar. Elas enxergam o propósito de Deus em você e isso as perturba porque expõe o vazio delas. Os irmãos de José disseram: vamos matá-lo, jogar seu corpo em alguma cisterna e diremos que um animal selvagem o devorou, e veremos o que será dos seus sonhos. Você percebe a ironia cruel? Eles queriam matar José para matar os sonhos. Eles pensavam que eliminando o sonhador, eliminariam a profecia. Mas aqui está algo que o diabo nunca entendeu e que seus inimigos nunca vão entender. Você pode jogar o sonhador no poço, mas não pode matar o que Deus decretou. Rúben, o irmão mais velho, tentou salvar José. Ele sugeriu: não derramemos sangue, joguem-no nesta cisterna aqui no deserto, mas não ponham a mão nele. Rúben planejava resgatá-lo depois e devolvê-lo ao pai. Mas veja como os planos humanos, mesmo os bem-intencionados, não podem impedir o que Deus já determinou. Quando José chegou, eles o agarraram. Imagine a cena. José correndo ao encontro dos irmãos, talvez com um sorriso no rosto, feliz por vê-los. E, de repente, mãos violentas o seguram. Eles arrancam a túnica colorida do seu corpo, aquela túnica que representava identidade, favor, amor, propósito, arrancada brutalmente. E então, eles o jogam num poço vazio e seco. Pare e pense nisso. José estava no fundo de um poço, sem água, sem comida, sem luz suficiente. Ele podia ouvir as vozes dos irmãos lá em cima, rindo, comendo, como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz em Gênesis 37:25, então se assentaram para comer. Que frieza, que crueldade! Eles sentaram para fazer uma refeição, enquanto o irmão gritava por socorro no fundo de um poço. E aqui está onde Deus quer falar profundamente com você hoje. Você já esteve nesse poço? Não estou falando de um poço literal. Estou falando daquele lugar onde você foi jogado por pessoas que você amava. Aquele momento em que você foi traído por quem você confiava. Aquela situação onde você gritou por ajuda e as únicas vozes que você ouviu foram de indiferença. O poço de José não era apenas físico, era emocional, espiritual, psicológico. Era a quebra de tudo que ele conhecia como segurança. Era a morte de uma versão dele mesmo. Porque você não sai do poço sendo a mesma pessoa que entrou. O poço te transforma. O poço te forja. O poço te prepara. Mas preste atenção no que vem agora, porque isto aqui é crucial. Enquanto José estava no poço, passou uma caravana de ismaelitas, vindo de Gileade, com seus camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra, a caminho do Egito. E Judá teve uma ideia. Que vantagem teremos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas e não pôr a mão nele. Afinal de contas, ele é nosso irmão, nosso próprio sangue. Eles venderam José por 20 peças de prata.
o mesmo preço de um escravo comum. O filho amado, o portador dos sonhos proféticos, reduzido a uma mercadoria. E aqui está algo que vai abalar sua compreensão. Aqueles homens que compraram José estavam indo para o Egito. Não era coincidência. Não era acaso. Era a provisão divina disfarçada de tragédia. Veja a genialidade do plano divino. José precisava chegar ao Egito. Mas se Jacó enviasse José para o Egito, ele nunca teria ido. Se Deus tivesse aparecido a José e dito, eu quero que você vá ao Egito, José provavelmente teria questionado, resistido. Mas jogado num poço, vendido como escravo, acorrentado a uma caravana, José não tinha escolha. Ele estava indo para o Egito, quisesse ou não. E aqui está a palavra profética que vai libertar alguém que está me ouvindo agora. Aquele poço onde você foi jogado, aquela traição que te despedaçou, aquela perda que te arrancou de tudo que você conhecia, não era o diabo tentando te destruir, era Deus te reposicionando. O inimigo pensou que estava te eliminando, mas Deus estava te transportando para o lugar onde o teu propósito seria cumprido. Porque nos planos de Deus, José precisava estar no Egito para salvar não só a sua família, mas nações inteiras de uma fome devastadora que viria anos depois. Enquanto isso, os irmãos pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. Levaram essa evidência ao pai e disseram, encontramos isto. Veja se é a túnica de seu filho ou não. Jacó reconheceu imediatamente. É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Com certeza José foi despedaçado. A Bíblia diz que Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de luto e chorou por seu filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, chorando descerei ao Sheol para me encontrar com meu filho. E ele continuou chorando por José. Olha só o que acontece quando você é julgado no poço. As pessoas que te amam vão te dar por morto. Seu pai terreno, Jacó, chorou pensando que José estava morto. Mas o Pai Celestial sabia exatamente onde José estava e tinha anjos acampados ao redor dele, invisíveis, mas presentes, sustentando-o em cada passo daquela jornada impossível. José estava sendo levado para o Egito em correntes. Suas costas queimavam sob o sol escaldante do deserto. Seus pés sangravam de tanto caminhar. Sua garganta estava seca. Seu coração estava partido. Mas aqueles sonhos estavam vivos dentro dele. E em algum momento daquela caminhada brutal, José deve ter se lembrado. Os feixes se curvaram. As estrelas se inclinaram. Deus me mostrou o fim. Isso aqui não pode ser o fim. E sabe o que sustenta você no deserto entre o poço e o palácio? É a lembrança do que Deus te mostrou. É a certeza de que se Ele te deu a visão, Ele vai providenciar a provisão. É a fé de que o poço é profundo, mas o propósito é mais profundo ainda. Você que me está ouvindo, você que foi traído por família, abandonado por amigos, rejeitado por quem você amava, Deus está dizendo agora, o poço não é o fim, o poço é a passagem. E aqueles que te jogaram lá pensando que estavam te destruindo, na verdade estavam cumprindo, sem saber, o plano que Deus traçou para te levar ao teu destino. Se você crê nessa palavra, deixe o seu amém nos comentários. E se inscreva no canal para não perder a parte 3 da história de José e como ela pode te ajudar a sair do seu poço emocional.